Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, engenheiro, professor, especialista em NR10. E para o vídeo de hoje eu trouxe o seguinte tema. O técnico pode trabalhar individualmente? É uma pergunta, né? O técnico pode trabalhar individualmente? E isso, na realidade, foi uma pergunta que eu recebi de uma ex-aluna, Sabrina, e ela me perguntou fez a seguinte pergunta, né? Boa noite, professor Cacher. Gostaria de saber do senhor se o técnico em eletrônica pode atuar sozinho em loco ou se é necessário que esteja em dupla, independentemente se é alta tensão ou baixa tensão, né? Então, na própria pergunta aí, eu já vislumbro as preocupações, né, da Sabrina. Primeiro, ela é uma técnica, também ela fez questão de falar que é uma técnica em eletrônica, né? Então haveria alguma restrição por ser eletrônica, né? Esta faz parte da questão dela, né? Se pode atuar sozinho, né? Na certa, ela já leu a NR10 ou ficou sabendo, né? Tem um item lá que proíbe o trabalho individual em determinadas condições técnicas, não é? Então vamos responder essa pergunta e eu vou responder varrendo todos os aspectos, né, que afetam a esta pergunta, né? E são os aspectos do profissional técnico legal, né, o que está na lei com relação ao profissional técnico, né, o primeiro aspecto. O segundo aspecto é sobre as questões de segurança, né, das normas regulamentadoras, que também são aspectos legais, né? Mas são aspectos legais do ponto de vista trabalhista, da CLT, né? E que são as normas regulamentadoras, né, hoje da Secretaria do Trabalho, né? E um terceiro aspecto que é os particulares da firma, né? Uma firma vai estar ali contratando, ou você, técnica eletrônica, será um funcionário de uma firma. Então vamos dar uma olhada sobre estes aspectos, né? Então vamos lá, né? As questões profissional técnico, né? Bem, se você formou e tem um diploma reconhecido pelo Estado, esta escola é reconhecida pelo Estado e está funcionando, atendendo quesitos legais, quesitos que estão nas leis, né? Então, é um diploma reconhecido pelo Estado brasileiro. Portanto, você é uma profissional técnica amparada por lei em todo o território nacional, tá? Você é uma técnica em todo o território nacional e para todo sempre. Mesmo que você não venha exercer, você continua sendo técnica, né? E para isso nós temos uma lei de 68, né? A lei 5524, que dispõe sobre o exercício da profissão de técnico industrial de nível médio, tá ok? Técnico industrial de nível médio. Técnico industrial é o nome que a lei achou por bem adotar, já que técnico é um nome muito genérico, né? O chefe lá do seu time de futebol, quem treina, é chamado de técnico, né? O cara que conserta ali uma máquina de lavar, ele é um técnico de manutenção, né? Então técnico é muito geral. Então técnico industrial é um profissional formado, né? Ele tem um nível médio de instrução, né? Então ele tem o ensino médio completo e formou-se em um curso técnico, né? E aí vem a lei de 68, né? E olha o artigo 2, né? O artigo 1 é livre exercício da profissão de técnico industrial, desde que atenda os requisitos aqui constantes, né? Quer dizer, qualquer brasileiro pode se candidatar, né? Ou pode se atrever a ser um técnico industrial, né? Cumprindo, claro, os requisitos, que lá embaixo vai estar, claro, cursar uma escola reconhecida pelo Estado, né? E no artigo 2, está lá as atividades profissionais do técnico industrial de nível médico, efetivas-se nos seguintes campos de realização. Então nós temos de 1 até 5 itens. Conduzir a execução técnica dos trabalhos, prestar assistência técnica, orientar, coordenar a execução de serviços, dar assistência técnica na compra, venda, utilização, responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos.
são ações, né, bastante gerais e que válidas para todos os técnicos industriais, tá ok? Claro que nós precisamos afinar e será afinado as questões de atuação dos técnicos, né? Mas está aí a Lei 5524, né? Bem, como o Estado legislou, né? Existem leis sobre este profissional, existem leis sobre a escola que pode formar esses profissionais, existem leis amarrando questões de carga horária mínima, de recursos mínimos que a escola tem que ter, né? Há também, né? Há também de fiscalizar o exercício dessa profissão, né? É inerente. Se existe uma lei criando este profissional legalmente reconhecido, há de se ter uma fiscalização do exercício desse profissional. Por quê? Para profissionais que não são técnicos, não podem exercer aquelas funções que são de técnicos, assim como o profissional reconhecido como técnico há de se bem fazer, né, o serviço técnico como a gente se espera, não é isso? Então é uma consequência natural da legislação, é a questão de fiscalização do exercício profissional, tá? E é esta a função dos conselhos federais e dos conselhos regionais, né? Então, cria-se os conselhos regionais e os conselhos federais, cujo objetivo primeiro é fiscalizar o exercício profissional, né? No nosso caso aqui, existe o Conselho Federal de Técnicos Industriais e os seus respectivos conselhos regionais, né? Para diferentes localizações dentro da unidade federativa, né? E claro, isso tem lei, né? Daí a lei bem recente, né? De 2018, né? A lei 13.639, né? 13.639 de 2018, que cria o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, Técnicos Agrícolas, os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais e dos Técnicos Agrícolas, né? Então cria-se o conselho, tem uma lei criando esse conselho, tá? E olha ali a chamada, a palavra que é estratégica, que eu chamei ali no primeiro artigo, são autarquias, tá ok? São autarquias. O que é uma autarquia? É uma função do Estado. O Estado brasileiro reconhece esse profissional, o Estado brasileiro tem que fiscalizar o exercício dessa profissão. Então, é uma função de Estado. Mas o Estado não tem profissionais, não tem estruturas específicas para essa fiscalização, porque é um trabalho específico, tem as suas particularidades, né? Então, precisa de ter pessoas com conhecimento e com sensibilidade voltadas para aquela área de atuação. Então, o que faz o Estado brasileiro? Através de lei, né? Passa essa função de Estado para uma organização composta por profissionais daquela área. E este que é o assunto dos conselhos, né? Dos conselhos federais e conselhos regionais, né? São autarquias. Você vai chegar lá e você vai ter lá técnicos no comando do CFT, do CRT, né? Técnicos que estão na função administrativa e nas funções técnicas relativas àquela autarquia, tá? Mas eles estão exercendo uma função de Estado, tá? Que é a fiscalização. Olha aqui o artigo 3 desta lei, chamei só artigo 3 dessa lei, né? Os conselhos federais e regionais, de que se trata a lei, têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, tá? Fiscalizar o exercício profissional. Eu já vi aí gente reclamando que o CREA não promove o engenheiro, né? Promover? Isso é sociedade civil, isso aí é sindicato, sociedade dos engenheiros, né? Clube dos engenheiros, né? Isso não é função do CREA, né? Assim como não é função do CFT, né? Fomentar o trabalho técnico. O assunto é de fiscalização, tá? Orientar e disciplinar vai fazer sentido pelos próprios assuntos que nós vamos tratar aqui nesse próprio vídeo, né? Então, você, técnica eletrônica, né? Técnica eletrônica,
você está amparada e fiscalizada pelo Estado no seu exercício profissional, tá ok? Então, vamos dar uma olhada, né, no CFT, né, Conselho Federal de Técnicos, né? É ele que define as atribuições profissionais, né, dos técnicos através da emissão das chamadas resoluções, tá? É um ato de ofício, é um ato inerente que está previsto nas leis, né? As leis que nós acabamos de ver, que está previsto na lei no sentido de que como é que o Conselho vai, né, atuar. Então ele faz resoluções, publica, divulga para a nação, não é? Divulga para a nação. Como é que se divulga para a nação? Publica no Diário Oficial. Uma vez publicado no Diário Oficial, todos nós brasileiros tomamos ciência e estamos cumprindo o que ali está publicado, né? Então, através das resoluções, né? Então, tem o site, né? A internet está fácil hoje, né? Tem o site lá do CFT, tá? Conselho Federal de Técnicos. Na página de legislação, na página de resoluções, lá vocês encontram todas as resoluções que foram publicadas e o assunto de cada resolução. E claro, se você é um técnico industrial, lá você vai encontrar a resolução do Conselho tecendo em detalhes as suas atividades profissionais e as suas responsabilidades enquanto atuando como técnico. Aqui eu chamei a resolução 111, né? 111 de outubro de 2020, né? Qual que é o assunto dessa resolução? É exatamente as atribuições do técnico industrial em eletrônica, né? E da outras providências, né? Eletrônica porque é o título da Sabrina, né? Que se dignou, me deu o prazer de direcionar a sua pergunta. Mas, claro, você que é técnico em outra área, em outra especialidade, lá você vai encontrar no site do CFT a resolução relativa à sua graduação, tá ok? Aqui da resolução 111, né, destacamos, eu trouxe só os títulos, né, dos assuntos para vocês conhecerem, para nós conhecermos os teores do que lá está, né? O artigo 1 fala do campo de realizações do técnico em eletrônica. Agora nós já estamos num documento legal, tá ok? É um documento legal. O que é um documento legal? Faz parte do nosso ordenamento jurídico. Mas por quê? Quem emitiu não foi uma autarquia, foi uma resolução dos... É verdade, mas emitiram amparado por uma lei, falando que eles têm autoridade, autonomia e a responsabilidade de assim fazer, emitir esses documentos. Então, são documentos de observância compulsória, tá ok? Então, o campo de realização do técnico em eletrônica. O artigo 2 fala das atribuições dos técnicos em eletrônica. O artigo 3, as competências dos técnicos em eletrônica, né? O artigo 4, a prerrogativa de responsabilizar-se tecnicamente por empresas. Ponto parágrafo, né? Essas resoluções, elas não ferem, né? Não ferem as leis de maior ordem, tá ok? Então, aquela lei de 68 está sendo observada aqui, né? A lei que constitui os conselhos federais de técnicos, os conselhos regionais de técnicos, está sendo observadas aqui. Então, apesar do CFT ter autonomia de estipular, de definir esses assuntos que estão aí citados aí na nossa apresentação, ele o faz dentro de limites, tá ok? Ele faz dentro dos limites estipulados pelas leis maiores, tá? Vou chamar a atenção para esse artigo 4º aqui, né? A prerrogativa de responsabilizar-se tecnicamente por empresas. Até bem pouco tempo, né? Antes da formação do Conselho Federal de Técnicos, né? Isso aí era uma prerrogativa de engenheiros, né? E agora não. E é bem razoável isso, né? Bem razoável isso. Um grande amigo tem uma firma de manutenção eletrônica, né? Presta serviço já há décadas, né? Na manutenção de eletrônicos, né? A equipe dele é formada de técnicos, né? Ele é técnico, né?
E ele, claro, está tocando a firma e se responsabilizando pelas atividades técnicas ali desenvolvidas. Então, o artigo 4 dá a autoridade legal para ele levantar a mão e assinar tecnicamente pelos feitos da empresa. Bem justo isso, né? Bem justo isso. O artigo 7º, né, é o termo de responsabilidade técnica, né, dos trabalhos executados. Né? O que é isso? Eu sou técnico e eu fiz um projeto, eu fiz um trabalho técnico. Então eu vou lá no Conselho Regional dos Técnicos, né, e faço um registro, um termo de responsabilidade técnica daquele serviço feito, tá? Então o que é isso? É confessar no jurídico, é confessar na vida oficial do país que eu que fiz aquele trabalho e eu que sou responsável por aquele trabalho, né? E aquele trabalho, é claro que estão amparados pelos artigos aí que nós vimos aí, do 1º ao 4º, assim como outros artigos que estão aqui na resolução e que eu omiti, né? E estão amparados dentro desses limites legais, né? E eu estou confessando a quem interessar possa que eu técnico, sou o responsável técnico por aquele trabalho e com isso eu respondo legalmente, juridicamente, né, as decorrências desse trabalho, quaisquer que sejam essas decorrências que possam acontecer, tá? Ótimo. Vamos refletir aqui sobre o que é que nós estamos vendo. O técnico em eletrônica pode se responsabilizar pelos trabalhos descritos na resolução 111, tá? Sem outras considerações. Quem está dizendo isso é o próprio Estado brasileiro, tá? Você está preparada, você está qualificada, você pode exercer e nós, Estado brasileiro, queremos que você exerça. Sua profissão é importante, tão importante que nós temos até lei para legislar sobre ela, não é? Então você atue, por favor, né, dentro desses campos de atuação que estão limitados nas leis e nas resoluções do respectivo conselho, tá ok? E é isso que nós queremos, não tem nenhuma outra consideração, né? Além do que está nas resoluções e nas leis, tá? Não existe nenhum impeditivo em se trabalhar individualmente, né? Nesse nível de responsabilidade não existe nenhum porém que tem que trabalhar em conjunto, que tem que ter trabalho em equipe ou que tem que trabalhar individual. Nem simplesmente não entra no assunto, tá ok? Não entra no assunto. Não entra no assunto. É claro que você, técnico em eletrônica, pode executar qualquer um desses trabalhos, né, que estão definidos na resolução 111, que é exatamente o campo de sua atuação, né, de maneira isolada, assinando, se responsabilizando, fazendo o termo, né, de responsabilidade técnica junto ao conselho, ok? Ótimo. Vamos conversar agora sobre outro viés, né? Sobre a questão da segurança. Porque é uma consequência do nosso Estado de Direito, né? As legislações convivem, né? Convivem. Quer dizer, nós que estamos aqui, somos brasileiros, nós temos que atender às questões trabalhistas, com certeza. Nós temos que atender às questões de segurança, com certeza. Nós temos que atender às leis federais, estaduais, municipais, com certeza. Então, elas são concorrentes, né? Não é porque eu estou atendendo a questão da resolução 111, eu já estou liberado, né, para ser livre, leve e solto. Tem que olhar demais, né? Demais exigências legais que porventura existem e existem, né? Aqui as questões da segurança, das normas regulamentadoras, né? A Secretaria do Trabalho, amparado por lei, né? Quer dizer, a Secretaria do Trabalho não é da ideia dela, é amparado por lei. Amparado por lei, você tem o dever de fazer isso, você tem a responsabilidade de fazer isso e tem mais, faça isso, né? Então, a Secretaria do Trabalho, amparado por lei, emite as normas regulamentadoras que fazem exigências de segurança para o trabalho, né? Que fazem exigências para o trabalho. Ok?
E como ela é emitida amparada por lei, ela também tem o viés de obrigatoriedade. Nós brasileiros temos que segui-las, o que estão ditas, o que estão previstas nas normas regulamentadoras. Todos os lugares de trabalho onde existe CLT, carteira assinada, né? Então está valendo as consolidações das leis do trabalho, né? Tem que atender às CNRs, tá? Então a Secretaria do Trabalho, né? Ela está dentro da CLT. Então, portanto, nós estamos falando de trabalhadores que têm carteira assinada, porque é este o viés da Secretaria do Trabalho, tá? Na prática, né? Todos os trabalhos têm que atender as NRs, tá? Mesmo aqueles onde o carro-chefe não é CLT, né? Por exemplo, funcionários públicos, né? Você tem uma instituição, uma escola federal, ali os professores são funcionários públicos, os alunos não têm CLT, mas com certeza, né, a parte de segurança é um contrato com uma firma que tem trabalhadores seletistas, ou a limpeza tem um contrato com uma firma e tem profissionais seletistas. Então, apesar de não ser o foco, você sempre conta com trabalhadores seletistas, né? E mesmo se o acidente acontecer com um profissional que não é amparado pela CLT, né, por questões de similaridade, por inexistências de legislações específicas para aquele profissional sobre o assunto de segurança, né? Na prática, por similaridade, as normas regulamentadoras podem, desde que devidamente argumentada, né, serem chamadas nos assuntos, junto aos autos aí, nas questões de justiça, né? Ok, vamos voltar aqui, né? E a NR10, né, Segurança em Instalações Elétricas e Serviços em Eletricidade, né, exige que os trabalhos na média alta tensão e os serviços no CEP, Sistema Elétrico de Potência, não podem ser realizados de forma individual, tá? Então, é uma exigência que está na norma regulamentadora número 10, né? No item 1073, está lá o serviço e instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aquele executado no sistema elétrico de potência, não podem ser realizados individualmente, tá? Está escrito alta tensão, mas envolve também o que a gente chama hoje de média tensão. É uma questão de idade, de semântica. Se você pega o texto, esta interrogação fica muito clara, tá? Bem, o que é isso? É uma norma regulamentadora no aspecto de segurança e fala aqui em média tensão, em alta tensão ou no sistema elétrico de potência. Aqui é sistema elétrico de potência conforme definido na NR10, tá? Outras bibliografias, outros interesses, outros estudos podem usar esse termo para outras definições. Mas dentro da norma regulamentadora número 10, sistema elétrico de potência é a instalação elétrica que envolve a geração de energia elétrica, a transmissão de energia elétrica, a distribuição de energia elétrica até os medidores do consumidor, tá? Tudo isso é chamado de CEP. O que existe no CEP, ou em alta e média tensão, é que existe uma fragilidade nas questões de segurança, ou as medidas de controle são mais difíceis, ou mais complicadas, ou menos amigas, digamos assim. E, portanto, a NR10 exige que os trabalhos nesses ambientes não sejam feitos de forma individual, tá? É necessário, no mínimo, 2 trabalhadores para esses trabalhos por questões de segurança, tá? Essa exigência por questão de segurança, que não pode ser suficientemente atendida, a segurança não pode ser suficientemente atendida se o trabalhador estiver isolado, né, estiver trabalhando de forma solo, tá? Forma solo. No CEP, em média e alta tensão, qualquer trabalhador, inclusive o técnico de eletrônica, mas não é um aspecto devido ao técnico, é devido à situação da instalação e devido a uma regulamentação nas questões de segurança nesses ambientes de trabalho, ok? Então, no CEP, em média e alta tensão, qualquer trabalhador, inclusive o técnico de eletrônica,
né, é proibido trabalhar de forma individual por questões de segurança. Então, Sabrina, técnica eletrônica, né, você não pode trabalhar isoladamente nas questões de média tensão, de alta tensão e nas questões, nas instalações de CEP, né, mesmo aonde a resolução 111 te dá autoridade para você trabalhar ali, né? Ok? A NR demais NR, a NR10 demais normas regulamentadoras não fazem exigências quanto à formação oficial do diploma, tá? Diploma do trabalhador. Não faz exigências quanto a isso, tá? A questão de exigências de diploma, de atuação profissional, isso é um assunto de responsabilidade profissional. Responsabilidade dos conselhos, conforme nós já vimos, né? E a Secretaria do Trabalho não vai entrar neste assunto. Ele até utiliza esse assunto, ele utiliza, mas ele não vai restringir ou ele não vai fazer ponderações sobre o que técnico faz, ou o que engenheiro faz, porque esse assunto já está atendido, é de outra esfera, é pelos conselhos federais e conselhos regionais daquele trabalhador, tá ok? Daquele profissional, né? Então vamos lá. Mas a eletricidade, né, traz muitos perigos, né? Não pode ser qualquer pessoa que pode estar ali, né? Então sim, a NR10 reconhece essa qualidade profissional, tá? Reconhece e considera, principalmente as questões de habilitação em algumas partes documentais, né? Que precisa de um veio de legalidade, né? Então os procedimentos são assinados por profissionais habilitados, né, e autorizados, né? Então, esse procedimento assinado por um profissional habilitado e autorizado não é um documento de quem o assinou, ou vou mudar, não é um documento exclusivamente quem o assinou, e sim um documento da firma, de responsabilidade da firma, tá? Mas quando a NR10 faz alguma restrição, faz alguma coisa, alguma restrição com relação à habilitação ou não habilitação do profissional, são aspectos de legalidade, tá? São aspectos de legalidade. E não do conhecimento do profissional, tá? Né? Ótimo. A NR10 não faz distinção entre engenheiros e técnicos. Não faz, né? Assunto esse do exercício profissional. Senhores conselhos, fiscalizem. Definam, publiquem, fiscalizem. Portanto, assunto dos conselhos, né? E não da Secretaria do Trabalho, né? A NR10 define as condições para que o trabalhador seja autorizado a intervir nas instalações elétricas. Aí sim, a NR10 vai ter critérios. Critérios para quê? Para uma firma autorizar ou não um trabalhador ou outro a intervir na instalação elétrica dela, firma, tá? E a condição desse trabalhador é chamado de autorização. É um profissional autorizado ou não autorizado, tá? Aqui eu trouxe um trecho, o item 10.21.10.22 da nova NR10. O texto, as letras não são as mesmas que está na NR10 que está vigendo hoje, tá? Mas o sumo, né, a essência do que está escrito aqui está lá plenamente, diria, do mesmo jeito na NR10, digamos, antiga, tá? Olha o item 10.9, título 10.9, autorização dos trabalhadores. 10.9.1, a organização deve conceder autorização na forma desta NR. A organização, a firma, a empresa onde se dará o trabalho, que tem a instalação, que tem a responsabilidade da instalação, é que dá ou que não dá a autorização para o trabalhador intervir na instalação elétrica dela, firma. Então, a responsabilidade da firma, da empresa, da organização, que aquele eletricista esteja fazendo isso naquele quadro, tá? Né? Isso é muito importante para o próximo assunto que nós vamos
que nós vamos conversar. É a organização que é responsável pela autorização, claro, responsável por tudo que decorre desta autorização. Não é? Claro. 10.9.2. São considerados autorizados os trabalhadores qualificados ou capacitados ou os profissionais habilitados, né? Eu não vou entrar nesse detalhe para não fugir aqui do novo foco desse encontro, mas é um assunto que nós já trabalhamos em outras videoaulas, né? Mas é aqui, qualificado, capacitado e habilitado, é aqui, diante dessas três palavrinhas, que estão as questões do conselho, tá? O profissional que tem conselho, profissional que não tem registro no conselho, profissional que não tem nenhum curso de elétrica, mas eu, que sou a firma, treinei esse profissional para atuar desta forma naquela situação elétrica. Até isso pode, que é o profissional chamado de capacitado, tá? Mas vamos lá, autorizados são os profissionais, qualquer um desses três, né? Qualificados, capacitados ou habilitados, né? Com anuência formal da empresa. Então a organização é que emite essa autorização e é a organização que se manifesta formalmente. Então é um documento. Autorização de trabalho, autorizo profissional tal, CPF tal, executar o trabalho tal, ali, lá e acolá, né? Anuência formal. Ou um crachá que esteja ali explícita a autorização. Aqui aquele profissional está autorizado a intervir na instalação elétrica, em que parte da instalação elétrica, ou que tipo de serviço, isso faz parte da autorização. Com a anuência formal da organização, né? E que esteja submetido, né, com aproveitamento satisfatório a treinamento de segurança. Esse é o chamado, famoso, famigerado, curso de ENER10, tem que fazer o curso de ENER10. Se você não tiver o curso de ENER10, você jamais será autorizado por nenhuma firma, porque é uma condição que está na norma regulamentadora, portanto está na lei, né? Treinamento de segurança com avaliação satisfatória, né? E olha o final, independentemente do cargo ou da escolaridade. Nós não estamos falando aqui dos conhecimentos técnicos ou não conhecimentos técnicos. Nós não estamos falando aqui da posição de hierarquia do profissional dentro da estrutura de funcionalidade, estrutura hierárquica de funcionalidade que toda empresa tem que ter, por favor, tenha, né? Para que a ordem se estabeleça. Não é isso que nós estamos conversando aqui. Nós estamos falando daquele profissional que vai intervir na instalação elétrica e, claro, que vai ter que encarar, conviver os riscos elétricos. É desse profissional que nós estamos falando. Então, vamos lá, tem uma firma e tem o dono da firma. E o dono da firma não entende de eletricidade, mas ele tem os profissionais dele de eletricidade ou tem uma firma contratada para cuidar de eletricidade. E esse dono da empresa entra na subestação elétrica. Aí o profissional de elétrica, o eletricista, vai falar, por favor, senhor, por favor, por favor, não entre aí, né? O senhor não está autorizado, aí tem riscos que o senhor desconhece, né? Tem riscos que o senhor desconhece, né? Você não pode entrar aí, você está sujeito a situações ou exigências que você não está preparado, né? Ou se for no popular, ponha-se daqui para fora. Eu sou o dono disso. Eu sei que você é o dono. Você que está pretendendo morrer em breve, então fique à vontade. Né? Então, independentemente do cargo e da escolaridade, tá? Então, o que é isso? A autorização é válida para qualquer um que atenda aos três requisitos ali, de qualificação, de capacitação, de habilitação, né? Que tenha um curso de segurança e tenha anuência formal da organização.
que é a organização que dá a autorização ou não para o trabalho, né? Ótimo. Então, agora chegamos na particularidade das firmas, né? Da firma, né? Um trabalho vai ser feito numa firma, seja você funcionário da firma, ou seja você contratado de terceiros, tá? Bem, pelas amplas responsabilidades explícitas nas NRs e nas legislações, né, cabe à firma, à empresa, à organização, definir as condições internas de realização dos trabalhos técnicos, né? Quer dizer, a responsabilidade é total da organização, da firma. E claro que dentro deste panorama não há de ninguém, nenhuma lei, nenhum Estado, fazer restrições a essa organização do que ela pode pedir ou pode não pedir, pode exigir de seus funcionários ou de terceirizados. Está na mão dela a organização, né? Cabe a ela definir as condições internas de realização dos trabalhos técnicos, né? Através de procedimentos, ela tem que emitir procedimentos, através de instruções internas, através até de normas internas, né? Desde que não fira normas de ordem mais superior, está valendo, porque é um assunto íntimo da organização, a questão de segurança. A responsabilidade é dela, né? A responsabilidade dela, né? Através de procedimentos de trabalho, de decisões internas, no atendimento à segurança exigida legalmente, dentro do que ela, firma, empresa, organização, dentro do que ela entende que seja razoável, né? Razoável. Então, esse panorama é o que está valendo. A firma tem autonomia, autoridade para fazer o que ela quiser dentro da sua instalação, desde que não fira os assuntos, né, pontuados pelas questões legais e de resoluções, né? Resoluções ou regulamentos, né? Oficiais. As condições legais já discutidas aqui, né? Vista mesmo no sobrevoo, mas bem visitadas, diria, né? Já discutidas, são condições mínimas e têm de ser minimamente observadas, né? Mas maximamente, né? O maximamente, quer dizer, o que vai ser efetivo dentro da firma é uma questão da firma, tá ok? Todavia podem ser, e muitas vezes são, apertadas, né? Mais exigidas ou particularmente, né? Exigidas de forma diferenciada, né? Dentro da firma, onde o trabalho se dará, devido às responsabilidades legais ali envolvidas e devido a aspectos que a firma não precisa dar satisfação a ninguém, julgar necessário e adequado. Ele tem uma firma com uma atividade mais específica, alguns insumos mais problemáticos, então ela não cumpre a legislação, ela cumpre a legislação e vai além, né, colocando quesitos mais apertados ou mais severos na realização de trabalhos. Isso é muito comum, tá? Muito comum, né? Muito comum. Tem vários exemplos aqui, nós vamos nos ater ao trilho de nossa proposta, né? A firma pode decidir, por critérios internos, sem dar satisfação, que tal serviço, por exemplo, seja realizado de forma não individual. Pode. Qual é o problema? A responsabilidade é dela. Aqui quem manda sou eu. Já que eu estou atendendo às questões de legislação, tá? É uma liberdade dentro de limites legais que eu estou atendendo aos dispositivos legais, tá? Então, a partir daqui, agora é comigo. Agora é minha seara, minha responsabilidade e minha decisão. Então, você pode encontrar isso, né? Você pode encontrar isso. Técnicos em eletrônicos ou qualquer profissional, né? Pode encontrar. Então, se você for fornecer um serviço dentro da instalação do cliente, né? Ou se você é funcionário, né? Informe-se com a firma. Se você é funcionário, a própria firma vai te exigir, vai te informar, porque faz parte das responsabilidades dela, firma, né? As exigências para execução do referido serviço. E adapte-se às exigências. O que exigir, né? Você cumpre, tá?
você cumpre. Nesse quesito aí, eu já fiz alguns exames médicos relativamente recentes que eu nunca tinha feito na vida, né? Exigiu, precisa entrar lá para fazer o meu trabalho. O que a gente faz? Cumpre. Se você gostar, você cumpre. Se você não gostar, você cumpre. Porque senão ele não te autoriza a entrar. E se ele não autoriza a entrar, você não vai conseguir trabalhar. Simples assim, né? Simples assim, tá? Então, conhecer e adaptar. Vou entrar aqui em alguns assuntos práticos, eu já dou uma adiantada, principalmente dependendo da firma. Se a firma não tem uma estrutura sólida em segurança, ou uma firma de pequeno porte, né? Então, na minha própria proposta, eu já dou um, por favor, me aceite aí dentro, né? Do tipo assim, nós temos esse documento atendendo a essa legislação, e tendo em vista que o meu trabalho aí dentro vai ser assim, assado, né? Nós estamos entendendo, né, que as documentações, as providências já existentes aqui nas questões de segurança são suficientes para você nos autorizar. Eu escrevi isso muito em proposta, né? Todavia, se houver por bem, né? Se você não pensar assim, claro, acataremos a sua resolução, né? Mas nos dá uma liberdade de avaliar possíveis alterações na proposta comercial, né? Já que algumas exigências têm algum custo elevado, né? Mas é assim que a banda está tocando, né? Então, respondendo a sua pergunta, né? Sabrina, técnica em eletrônica, né? Né? Você pode trabalhar isoladamente? Pode trabalhar isoladamente, né? Desde que a firma onde você trabalha assim autorize, né? E dentro dos limites impostos aí pelas legislações e normas regulamentadoras. E nos assuntos onde a norma regulamentadora fala aqui não tem trabalho individual, que é o trabalho com média e alta tensão e é o trabalho no CEP, ali nem você nem ninguém trabalha de forma individual. Simples assim, tá? Esta é o que eu preparei para o encontro de hoje, né? Vamos tirar aqui umas conclusões, né? Para a gente dar um fechamento nesse encontro, né? Pelas formalidades do profissional habilitado pelo Conselho Federal de Técnicos Industriais, não há restrições quanto ao trabalho individual, tá ok? Pelas formalidades das normas regulamentadoras, né? Da área elétrica, né? Eu só enfoquei a área elétrica, que é o nosso assunto aqui, né? O trabalho no CEP em média e em alta tensão não pode ser realizado individualmente. E os demais trabalhos, né? Não há restrição quanto ao trabalho individual, né? Ótimo. As restrições impostas pela ANR é motivado por questões de segurança e não nas questões de habilitação técnica, tá ok? Né? A firma pode e deve e faz, né, o que? A definição das condições de trabalhos internos e pode exigir que determinados trabalhos técnicos não sejam realizados de forma individual, informe-se, né? Então, é isto que eu preparei para esse encontro, né? E próxima quarta-feira teremos mais, né? Uma videoaula, né? E eu preparei, deixei aqui alguns links, né? De apresentações antigas minhas, né? Que eu acredito que vale a pena ver, né? Um compilado de perguntas, que na realidade foi meu primeiro vídeo aqui no canal, né? E dois vídeos curtos de o que é procedimento, né? E um alerta de que o procedimento tem de ser específico. Então, muito obrigado por assistir e até a próxima oportunidade.